pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula de auxiliar financeiro. Nós vamos fazer o capítulo 7. Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de controles bancários, contas a pagar e contas a receber. Então o que eu coloquei na apostila de vocês? Nesta etapa do curso, falaremos sobre controles bancários e sobre contas a pagar e receber. Como já falamos durante esse curso, os controles financeiros são importantíssimos para as tomadas de decisões. Esse acompanhamento é fundamental para o dia a dia da empresa de qualquer porte. Tanto faz empresa pequena, empresa média ou grande porte. Tá? Tem que ter o controle. Por quê? Se você chegar numa empresa, você vê aquele tanto de papel em cima da mesa, por exemplo, você vê conta, anotações, tudo jogado, você vai saber que aquilo ali está meio complicado. Tá? Por quê? Organização, pessoal. Por exemplo, vamos citar uma situação. Chega uma cobrança de uma conta que você já pagou. Se você não tiver isso tudo arquivado, nos lugares certinho, por exemplo, existem pastas que você pode colocar, aquelas pastas sanfona que nós falamos, né? Você pode colocar uma com, por exemplo, de 1 a 30, tá? Seria os 30 dias do mês, e cada dia você coloca uma conta. Tá? Se você, por exemplo, pagou a conta, no decorrer do mês, você pode, por exemplo, pagar a conta ou deixar ela lá naquela data. Se alguma cobrança chegar de uma determinada, por exemplo, do dia 28, chegou uma cobrança de uma conta do dia 28 que você não tenha pago. Então você vai lá na divisória, vê o 28, você vai conferir. Se tiver pago, você manda o comprovante, ou se não, tá, correr para você pagar a conta. Muita gente usa, por exemplo, pagou a conta, coloca numa pasta de contas pagas. Também é válido. Tá? Aí a organização você define da melhor forma possível. Mas precisa existir essa organização, esse controle. Tá? Uma planilha no Excel ajuda muito demais a se fazer esses controles. Tá? Depois, no final desse capítulo, tem até um exercício para a gente fazer aí. Mas vamos lá. Controles bancários. O que seriam os controles bancários? O controle bancário é um poderoso instrumento de gestão pela qual o empresário pode verificar com rapidez e eficiência a disponibilidade de seus recursos. Contribui ainda para a tomada de decisões acertadas e melhoria do fluxo financeiro. O controle bancário tem duas finalidades importantes, olha só. Confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros se isso ocorrer. Talvez, por exemplo, vamos pegar lá uma taxa bancária que você estava acostumado a pagar, vamos pular, 60 centavos, vem R$3. Então esse é só um exemplo, tá? Eu coloquei valores baixos, mas tem outras coisas, por exemplo, vamos pegar lá, se você não tiver um controle, por exemplo, você passou um cheque de R$300, só que esse cheque caiu na sua conta 3.000. Houve uma adulteração do cheque, e um cheque de 300 foi compensado 3.000. Tá? Ou, por exemplo, não foi compensado, mas o gerente chega e fala assim: ô fulano de tal, eu estou com um cheque seu aqui para descontar de R$3.000. O número do cheque é tal. Se você não tiver esse controle de números de cheques ou valor, você vai ficar perdido. Por exemplo, se você trabalhar numa empresa grande, você tem uma empresa grande, tá? Vamos dizer assim. E, por exemplo, no passar do cheque, você trabalha com muitos cheques. Hoje é raro, né? Se trabalhar com cheque, mas ainda existe. Tá? E eu acho que não vai acabar tão cedo, mas hoje tem outras funcionalidades que ajudam muito. Mas eu estou dando o exemplo do cheque, que é algo que pode ocorrer. Então, por exemplo, você, vamos falar assim, uma folha, um talão de cheque tem 20 folhas, o maior, né?
e você distribuiu aí 3 talões de cheque já, 60 folhas. E nessas 60 folhas que você deu, tem cheque de 10 mil, 3 mil, 4 mil, 500, 600, 2 mil, tá? 300. Aí, por exemplo, o gerente liga para você falando que tem um cheque lá de 3 mil, se pode pagar ou não, e te dá o número do cheque. Ó, o número do cheque é tal. Se você não tiver esse controle, você pegar e falar assim, não, pode pagar. Aí o cheque era um cheque que você deu de 300, esse cheque foi roubado e adulteraram esse cheque. Tá? Você tomou um prejuízo aí de 2.700, fora a dor de cabeça que você vai ter depois. Então isso é muito complicado. Então esses controles tem que ter e tem que ser acompanhados. Tá? Não adianta nada você fazer um controle e não acompanhar esse controle também, de nada serve. Então vamos lá. Os valores mantidos nos bancos são considerados ativos líquidos. Portanto, exige administração cuidadosa. Em primeiro lugar, o aspecto da segurança, porque os erros e as fraudes normalmente acontecem por falta ou falha de controle, podendo causar danos fatais à vida da empresa. Daí foi o que nós citamos agora. Em segundo lugar, o disponível reúne os meios com os quais a empresa salda seus compromissos e realiza seus investimentos. Portanto, este controle deve ser rígido. Uma regra de ouro a considerar é que todos os pagamentos devem ser efetuados em cheques ou por meios eletrônicos, nominais, constituindo prova cabal da operação. Isso é muito legal, porque se você deu um cheque, esse cheque é nominal, você tem como comparar. E os meios eletrônicos, por exemplo, você faz um Pix para mim. Tá? Então você vai ter o comprovante aí, tanto no extrato bancário, como também você vai ficar com o seu comprovante, indicando que foi pago um determinado acerto ou salário, vamos dizer assim. Para se ter um controle eficaz, é necessário fazer o registro diário de toda a movimentação bancária e apurar os saldos existentes. Pessoal, aqui eu coloquei toda a movimentação bancária, inclusive aquelas taxas de 2, se for uma taxa de 2 centavos, isso tem que ser marcado. Então, não é porque é um valor pequeno que você não vai marcar. Vamos fazer uma conta boba aí, Você pagou 2 centavos numa taxa, só que, por exemplo, você movimenta tanto e no decorrer de 3 meses veio R$1.000. Então são R$20 a menos. Ou vamos lá, por exemplo, 1,20. Você tem essa taxa 1.000 vezes, então você já tem 1.200 de taxa. Ou que seja 100, tá? Já tem R$120. Então é algo assim que você tem que controlar. E, por exemplo, você for pegar um extrato bancário, você tem várias taxas lá. Pequenas, mas são taxas. Então essas taxas têm que ser marcadas. Tá? Tem que ser controladas. Para se ter um controle eficaz, é necessário fazer o registro diário de toda a movimentação bancária e apurar o saldo existente. As contas bancárias devem ter registros individualizados para verificação do saldo existente de cada uma delas. Por exemplo, você tem 3 contas para a empresa e uma particular. Vamos deixar de lado a sua conta particular, vamos deixar as 3 da empresa. Tá? Você tem que ter o controle, porque, por exemplo, igual naquelas contas que nós fizemos. Se veio umas taxas lá, no total dessas taxas deu 120, isso de uma conta. Imagina em 3 contas, R$360. Tá? Então isso tem que ser bem definido para você não se perder, ok? Por exemplo, sério, mas 360 é pouco para uma grande empresa. Talvez você vai conseguir pagar aí 2 FGTS e INSS de um funcionário. Tá? Porque, por exemplo, se eu fizer a conta aqui, vou até abrir o Excel aqui, fica mais fácil.
Deixa eu aumentar o zoom aqui. Por exemplo, você tem um funcionário que ganha um salário mínimo. Aí ele tem 8% de FGTS para você depositar. Então é 1.100 vezes os 8%. Então você tem R$ 88 aí de FGTS para depositar. E FGTS é uma das coisas que dá problema para a empresa. Tá? INSS, FGTS e INSS são coisas que, por exemplo, muitas empresas perdem causas na justiça por causa disso. Então, por exemplo, você tem 88 de FGTS. Por exemplo, fazendo a conta de 360, que daria de taxa, né? Que nós, como exemplo, nós pegarmos isso daqui e dividir por 88, você conseguiria pagar 4 FGTS de funcionário que receberia um salário mínimo de 1.100. Tá? Então, são valores pequenos, a gente pode pensar, mas que isso surte um efeito, né, muito grande lá na frente. Então, vou voltar para a apostila. É preciso registrar todos os débitos e créditos efetuados na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados, como tarifas bancárias, impostos, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água, telefone, dentre outros débitos que podem ser considerados. Tá? Conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? Conciliação bancária é uma técnica de extrema importância para a comparação física entre os registros efetuados pelo banco, como os controles da empresa, apresentado uma situação real da empresa, necessária para que as decisões gerenciais sejam tomadas com segurança. A boa gestão do fluxo de caixa depende da precisão dos controles internos, confrontados permanentemente por meio da conciliação bancária. Vamos pegar um exemplo simples aí de conciliação bancária. Você tem o seu extrato baixado em Excel e seu extrato do banco. Você vai comparar, tá? Por exemplo, ou o seu controle bancário. Você vai comparar item por item para ver se tudo está batendo. Está dando 20 centavos de diferença. Você tem que achar onde está esse 20 centavos. Isso é muito importante. Controles internos. É necessário ter uma prática permanente e consistente de controles internos dentro da empresa que traga segurança para a administração. Embora os valores envolvidos, quantidade de pessoas e de contas existentes sejam diferentes para cada empresa, é possível determinar sua confiabilidade e eficiência com a implantação de procedimentos de controles internos de acordo com as suas necessidades, vulnerabilidades e risco. O grande segredo para manter o controle das finanças de uma empresa é a disciplina para registrar todas as operações realizadas. O uso de ferramentas adequadas pode ser fundamental. Existem diversas ferramentas, sistemas no mercado, além dos tradicionais planilhas eletrônicas. Hoje, planilha eletrônica, se a gente for pegar, nós temos o Excel, tem o Lotus, né, que também o pessoal utiliza bastante. É o chamado Lotus 123. Se você pegar, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui está como funcionava, né? Porque esse Lotus 123 aqui é algo antigo, é uma planilha que a gente podia fazer, mas bem antigo. Mas aí, por exemplo, hoje, por exemplo, você tem o... Deixa eu pegar um aplicativo aqui para vocês. Qual aplicativo substituiu tem um
Ele não é o Lotus mais, né? Mas é o do... Esqueci o nome do programa. Ele é até gratuito. Você tem um pacote igual o Office, né? Só que o Office você vai pagar, ou todos os casos aí você consegue ele pirata, mas ele é pago. Mas aí você tem... Deixa eu ver aqui. Me fugiu o nome, mas por aqui a gente vai ver. Tem um que eu tinha até instalado na máquina. Deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui. Mas me fugiu o nome. OpenOffice chama. Quer ver? São os aplicativos que ele tem. Agora ele tem o nome de Calc, né? Que seria a mesma coisa do Excel. Praticamente os mesmos comandos. Eu não vou fazer o download dele aqui porque... Tá, mas é o... Quer ver? Calc do... Só para vocês terem uma ideia. Esse é um aplicativo gratuito, tá? Ó. Então, se você for abrir, é a mesma carinha do Excel. Consegue fazer as mesmas... os cálculos que você consegue fazer no Excel, você vai conseguir fazer nele também. Tem algumas mudanças, né, mas o processo é o mesmo. Então é OpenOffice. Desculpa aí que eu não me lembrava. Então vamos lá. Controles internos. É necessário ter uma prática permanente e consistente de controles internos na empresa, que traga segurança para a administração. Embora os valores envolvidos, quantidade de pessoas e de contas existentes sejam diferentes para cada empresa, é possível determinar sua confiabilidade e eficiência com a implantação de procedimentos de controles internos de acordo com sua necessidade. Vulnerabilidades e risco. O grande segredo para manter o controle das finanças de uma empresa é a disciplina para registrar todas as operações realizadas, é o que nós já comentamos lá no início. O uso de ferramentas adequadas pode ser fundamental. Aí existem diversas ferramentas e sistemas do mercado, além das tradicionais planilhas eletrônicas. A partir dos dados registrados, ela pode oferecer uma série de relatórios para que o gestor possa fazer análises importantes sobre o fluxo de caixa. A melhor ferramenta é aquela que melhor se adapta à rotina da empresa. A abertura de contas bancárias somente pela administração da empresa. Isso aqui é umas dicas, né, que eu coloquei aqui. Sistemas de autorização e aprovação para pagamentos. Pessoas independentes para autorização de pagamentos. Controle individual para cada uma das contas. Controle de contas a pagar para evitar atrasos, multas e juros. Quitação dos documentos após seus pagamentos. Por exemplo, você tem um sistema lá que marca o que você tem que pagar. Pagou, dá baixa no seu sistema. Tá? Controle dos recebimentos e acompanhamento dos valores depositados. Separação de funções e de pessoas para a custódia de valores e a contabilização. Conciliações bancárias permanentes e revisadas por pessoas independentes de sua preparação. Agora, contas a pagar e a receber. É muito importante você ter o controle de quanto sua empresa tem a receber na próxima semana, quais as contas a serem pagas amanhã ou então quanto vai receber no próximo mês.
Se você não souber dessas informações, precisa começar agora mesmo a controlar melhor suas finanças. Uma gestão financeira eficiente possibilita avaliar o que você faz com o seu dinheiro. O que você fez, com o seu dinheiro no passado. O que está acontecendo no presente e como direcionar o futuro. Desta forma, é possível identificar falhas e despesas desnecessárias, além de remanejar investimentos. Aprender a controlar suas contas a pagar e a receber vai te ajudar. Vai te ajudar no quê? Não gastar mais do que ganha, identificar as obrigações financeiras entradas e saídas em determinado período, pagar as contas em dias evitando multas e juros, antecipar os pagamentos que oferecem desconto. Isso aqui, para quem já tem carro financiado ou tem a intenção de comprar um carro, se você pagar, por exemplo, paga a primeira e a última, a segunda e a penúltima, você vai ver que os valores da última e da penúltima são muito abaixo. Tá? Por quê? Tem os descontos aí. Verificar as contas que não foram pagas ou recebidas. Levantar seu saldo, negociar dívidas, provisionar capital de giro e fluxo de caixa. Controle de contas a pagar. As contas a pagar são todos os compromissos financeiros assumidos pela empresa, que representam desembolso de recursos, compra de mercadorias, insumos, máquinas, serviços, salários, impostos, custos fixos, empréstimo e contribuições. O controle desses custos permite identificar todas as obrigações a pagar, priorizar os pagamentos em caso de dificuldade financeira, verificar as obrigações contratadas e não pagas, evitar multas e juros, isso é muito importante. Por exemplo, vamos pegar aluguel. Se você paga aí R$1.000 de aluguel, se você atrasou um dia, 10% já é certo que vai ter de multa. Então você já tem R$100 a mais, fora os juros. A porcentagem de juros de mora, que a gente fala diária. Conciliar os saldos contábeis. Agora, controle de contas a receber. Já o controle de contas a receber fornece informações para a tomada de decisões sobre os ativos que a empresa dispõe, que se refere aos créditos a receber, vendas, restituições, estornos, créditos de financiamento, etc. Por meio deste controle, você fica sabendo datas e valores a receber, descontos concedidos, juros recebidos, clientes que pagam em dia, créditos vencidos e períodos de atraso, providência a serem tomadas para a cobrança do recebimento dos valores em atraso, grau de concentração das vendas, qualidade e regularidade dos clientes e saldo contábil. Tá? Então, isso daí seria os controles a receber. Agora nós temos um praticando aí, nós vamos abrir o Excel, nós vamos fazer ele aí, tá? Para vocês visualizar. Então, vamos lá. Fazendo a segunda aqui, eu vou salvar e vou mandar para vocês depois também. Vou colocar 200%, quem está assistindo no celular vai ficar mais fácil. Então eu vou colocar aí pra gente, Pagamentos. Dezembro, vou pôr 2021, tá? Aí nós temos a data, o histórico, o valor, o status e data de pagamento. Tem mais? E valor pago. Tá aí. Aí nós temos, IFGTS,
boleto, associação e comércio. Depois eu vou acertar esse aqui, tá? Telefone 387,25. Guia INSS 325,61. Tesouro idoso, Sabesp 92,76. Guia Simples Nacional 235,85. O CPFN, né? CPFN 496,31. 6/12/2020. Rescisão colaborador 260,55. 6/12/2020. Pagamento advogado 249,50. 6/12/2020. Escritório contábil 375. 26/12/2020. Telefone 46,28. 26/12/2020. Celular pessoal 183,14. 29/12/2020. Boleto manutenção impressora 11/12/24. 30/12/2020. IPTU 325,62. 30/12/2020. Boleto compra computador. R$1.200. Ok, vou aumentar aqui, só clicar 2 vezes aqui. E aqui embaixo eu vou colocar total a pagar. Ok, vamos salvar ele, né? Antes de qualquer coisa. Vou salvar dentro daquela nossa pasta mesmo, aulas de uma série. Aqui, né? No pulo. Aula 6, capítulo número 7. Perdão. Agora nós vamos clicar, igual eu fiz aqui, ó. Nós vamos colocar igual soma. E nós vamos selecionar, né, do C3. Vocês vão reparar que ele vai marcando aqui para vocês, ó, até o C17. Tá? Então deu 4.666,77. Vou transformar isso aqui em moeda. Agora vamos lá. Clique na célula D3 e digite PG. Então vamos lá.
D3, PG. Na data de pagamento 5/12/2020. Pagamento 92,76. Clique na célula F18. Igual. Soma. Eu vou selecionar aqui também, ó, que dá certo, tá? Do Enter. Vamos ver como está ficando. Selecione o intervalo D3 e D17, tá? E centraliza. Então vamos lá. Do D3 ao F17. Centralizar. Tá. Selecione o intervalo F3 até o F18. O que eu pedi para fazer aqui? Tá, já centralizamos também. Agora nós vamos deixar isso aqui tudo como moeda. Só selecionando e clica aqui que vai ficar como moeda. Ah não, que eu fiz errado, pessoal. Ó. Aqui é 5/12, que é 200. Aí depois na parte de baixo. Na D7. A gente pagou 5/12 também. Só que nós pagamos 92,76. Ele vai somando aqui também. Tá? Tá aí, ó. Então nós vamos salvar essa planilha. Está dentro do contas a pagar. Eu já vou salvar ela, né? Eu já salvei ela. Exercício contas a pagar. Vou até trocar o nome dela. Vou salvar como. Eu vou lá na nossa pasta. A gente colocou assim com o nome, né, da aula e do capítulo. Mas vamos lá. Exercícios. Contas a pagar. E dou Enter. Ok? Então salvou. Para deixar com a formatação igual eu fiz na apostila, só vocês vão trocar isso aqui para 20, né? Seleciona, clica no mesclar, centralizar, ele ficou no meio. Se já quiser ir colocar nas bordas, que você pode fazer assim. Cinza, né? Aqui você pode fazer também. Aí você coloca as bordas, né, da maneira que você quer. E aqui eu posso ir definindo. Certo? Então é bem bacana. Se você colocar um outro aqui, ó, por exemplo, pagou no escritório. Tá no dia 11/12/2020. Um valor de 375. Já acrescentou aqui também. Se você quiser saber o quanto que você ainda tem para pagar, é só você fazer assim, igual soma. Igual soma não. Vai pegar esse menos esse. Total que você tem que pagar menos o total já paga. Então ainda falta 3.999,01. Ok? Salvar aqui. Então vamos lá. Aí vocês têm as questões aqui. Vocês vão fazer igual vocês estão acostumados a fazerem comigo. Coloca só o número da questão, por exemplo, 1, e vai me dar a resposta para que servem os controles bancários. Então, essas perguntas aqui, tá, são
Apenas 3 perguntas, bem simples. Tá? E na aula que vem, nós vamos estar falando sobre cobranças e negociações. Cobrança e negociação. Ok? Então tá aí, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.